Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. Ronco e apneia. Você já parou para observar quanta atenção a gente tem dado em cima deste assunto? Pois bem, estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Como vocês sabem, eu trago convidados da área da saúde em geral para trazer informações para vocês. Hoje, pois bem, meus amigos, eu trago um amigo, meu vizinho lá de prédio, onde é meu consultório, para falar sobre o assunto, então, ronco, apneias e CPAP. Então, o meu convidado hoje é o fisioterapeuta Jefferson Vieira, que hoje em dia ele tem se dedicado a esses temas. Bem-vindo, então, ao programa, amigo Jefferson. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Falar sobre a apneia do sono é muito oportuno, porque existem milhões de pessoas pelo mundo afora que sofrem de apneia do sono e uma minoria tem diagnóstico. Então é muito oportuno falarmos sobre este assunto que afeta muitas pessoas. Do e mundo. Isso traz transtornos para a saúde como um todo, principalmente para função cardíaca, né? As doenças cardiovasculares, né, têm um fundo de causa na apneia obstrutiva do sono. Um fundo grande. Ô Jefferson, o que deu na tua vida, assim, quando é que tu tomou esse start, assim, de largar quase que muita parte da fisioterapia assistencial, que eu acho que fala, né? Exato. Que tu fazias? Sim. E que hoje tu tem te dedicado, eu não sei se é 100% ou uma boa parte, à observação do sono, aos encaminhamentos dos médicos e adaptação e venda de CPAPs. Certo. Eu estou formado há 31 anos. E nesses 31 anos eu trabalhei 15 anos no Hospital Regina, sendo 10 anos dentro de UTI, em terapia intensiva. Então sempre esteve nos meus projetos, nos meus planos, atuar na área de ventilação não invasiva. E eu encontrei no tratamento da apneia do sono, então, a possibilidade de atuar, né, com ventilação não invasiva através da adaptação ao CPAP. E já vão 8 anos que eu venho atuando na área do tratamento do sono, do ronco, da apneia obstrutiva do sono, e boa parte da minha agenda é dedicada ao tratamento, às adaptações de CPAP, porque é um processo, né? Começa na primeira consulta de avaliação, aí vem o período de adaptação ao CPAP, depois que o paciente conclui o período de adaptação ao CPAP, ele adquire o seu equipamento, então tem que trazer para o profissional regular, fazer o ajuste dos parâmetros e depois fazer o acompanhamento da terapia do sono. Mas os aparelhos hoje em dia eles já são considerados altos CPAPs, né? Na verdade, eu acho que a base do ajuste também não é pegar o chip de gravação para ver como é que tem sido o sono desses pacientes? Sim, nos últimos anos a indústria investiu muito em tecnologia e esses aparelhos estão cada vez mais inteligentes, de fato. E mais, eles armazenam dados e têm sistema de transmissão de dados através de cartão de memória, pendrive e agora, claro, nessa era mais digital, por sistema de nuvem, né, a gente consegue fazer o monitoramento remotamente da terapia do sono dos pacientes. Deve ser ligado na internet, então, da casa. Sim, é conectado à internet. Mas são os últimos agora, né? São os últimos. Eu diria de uns 4 anos para cá que deu esse... Os mais modernos, mais talvez modernos, a gente pode dizer sim, assim. E hoje nós temos equipamentos muito modernos, eficientes, confortáveis. A indústria investiu muito nesse foco de eficiência e conforto para a terapia do sono. As máscaras também passaram por uma transformação ao longo dos anos. Hoje nós temos máscaras muito leves, macias, eficientes. Todas de silicone. Todas de silicone. Antes eram coisas plástico, grandes acrílico, duro. na face. Hoje em dia as máscaras
passam só na ponta do nariz. Depende da adaptação, né? Depende da adaptação. A melhor máscara é aquela que o paciente se adapta, sente mais confortável. Se sente mais confortável, exatamente. E o acompanhamento é semestral, a cada 6 meses se faz a revisão dos dados, ou pelo menos uma vez por ano. Isso é a recomendação dos próprios fabricantes de CPAP. Mas e por que razão isso acontece? Em função de que ao longo de um ano pode haver mudança na necessidade de pressão. Se o paciente ganhou peso, logicamente que a gente tem que ajustar esses parâmetros para atender uma massa corporal um pouco maior, né? Então é muito importante esse acompanhamento e pelo sistema remoto fica muito tranquilo a gente monitorar o paciente. Algumas marcas de CPAP nos proporcionam esse recurso. As melhores, na verdade. Eu cito as principais marcas de CPAP atualmente, são CPAPs da Fisher & Paykel, da ResMed e da Philips Respironics, né? Essas 3 marcas investiram muito em tecnologia. Existem outras marcas no mercado, mas assim, com poucos recursos. Alguns equipamentos não têm sistema de armazenamento de dados, ou não tem sistema de transmissão de dados. E com isso a gente fica no escuro, sem poder... Não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Para as pessoas entenderem, então vamos falar assim, ó, existem várias causas, agora eu vou falar como médico aqui no negócio, relacionadas ao ronco e às apneias. Os roncos podem ser causados por inúmeros fatores, nariz entupido, alterações estruturais da face, alteração do tamanho de língua, falando de face, o tamanho do queixo, gordura do pescoço, o sobrepeso, o biotipo, o consumo de remédios, o relaxamento muscular que essa pessoa tem no sono. Então, uma infinidade de coisas. A apneia ou hipopneias são as pausas na respiração. E essas hipopneias elas podem ser basicamente divididas em pausas ou apneias, as mecânicas, que são as obstrutivas, e as apneias centrais, que essas é o cérebro que dão essas pausas. Não é por uma língua que cai, por um nariz entupido, por sobrepeso, por uso de remédio, que contribui para a central. Mas a central é a pausa que o cérebro dá. Dentro das apneias, existe agora um segmento, que são os tratamentos. Dentro dos tratamentos de mudança de estilo de vida, que engloba um monte de coisa que eu já conversei aqui com a Annelise, que é pneumo, a gente falou sobre isso no programa, a gente também consegue diferenciar aqueles pacientes que podem ir diretamente para um teste de CPAP e que muitas vezes inicia com CPAP e depois vai para a cirurgia, ou alguns pacientes que vão para a cirurgia para depois se adaptar com CPAP. Tô bem? Perfeito. É que isso acontece, eu sei que o programa, eu trouxe tu para convidado, mas a gente consegue abrir a cabeça de quem está olhando, que hoje em dia a gente trabalha num mundo, querendo ou não, capitalista. Existe muita ansiedade de resolver o problema. Eu não vejo que seja por mal, mas a venda vem antes do problema. Eu recebo pacientes no consultório, não teu, Jefferson, senão eu nem te trazia aqui. Gostou dessa? Essa é boa. Com septo super obstrutivo, Sim. com as estruturas contralaterais tudo hipertrofiadas, com uma difícil adaptação ao CPAP. Exatamente. Por quê? Porque não tem via aérea, a superior o nariz, para botar vento, porque não passa vento. Não passa. Daí o cara comprou o CPAP mais moderno E não tem máscara que adapta, É. porque não tem vazão de ar dentro do nariz. Sim. Agora eu vou chegar no CPAP. O CPAP é uma sigla em inglês de Continuous Positive Airway Pressure. É um aparelho de pressão positiva contínua de ar no nariz, onde essa pressão, com mecanismos do cérebro, faz com que tu não pare de respirar e a tua língua não caia e te tranque a respiração. Grosseiramente explicando isso. Perfeito. Agora deixa eu te falar um pouco mais. Eu puxei a linha. Vamos falar então sobre causas da apneia. Você citou várias causas. A obesidade, homens com um índice de massa corpórea superior a 30 quilos por metro quadrado responde por mais de 60% das apneias obstrutivas. Então, a obesidade é uma causa importante. O fator idade, a apneia do sono, ela é predominante, começa a predominar a partir dos 50 anos de idade. Te atrapalhando. Mudança de estilo de vida, pensando no sobrepeso.
Idade, frouxidão neuromuscular. Exatamente. E aí vem da idade. Então, desculpa atrapalhar, mas aqui vamos completando para as pessoas entenderem. Questão da idade. Questão de gênero. É 2 a 3 vezes mais frequente em homens do que em mulheres. Né? Questão as rinites, as hipertrofias de amígdala, hipertrofia de adenoide, tudo isso são causas, fatores de risco. E as consequências da apneia do sono: sonolência excessiva, cansaço diurno, a pessoa acorda com a sensação de que não dormiu à noite, dor de cabeça pela manhã, arritmia cardíaca, pressão alta pela manhã. Recentemente foi publicado um artigo científico que relaciona a pressão alta pela manhã à apneia obstrutiva do sono. Né? Ganho de peso, porque causa transtornos metabólicos. Né? Ganho de peso, estresse, como é que a gente fala? Estresse oxidativo do corpo. O corpo vive inflamado por não descansar, né? Perfeito. É gatilho para depressão, ou se a pessoa tem depressão, é um agravante para depressão. Para engordar mais também. Para engordar porque mais. o hormônio anti-inflamatório do nosso corpo, que é o cortisol, fica todo alterado e tu fica todo errado. É isso aí? Exatamente, alterações metabólicas, né? E o tratamento através do CPAP, ele é superior a outros tratamentos, como por exemplo, a dispositivos intraoral, que são indicados e fabricados, feitos por dentistas, né? Que o objetivo é manter a mandíbula tracionada para frente. Fazendo com que a língua venha junto. Exatamente. Aumentando a luz, que é o espaço de ar que passa atrás do fundo da garganta. Mas a indicação de dispositivo intraoral é indicado para quem tem menos de 15 eventos por hora. Uma apneia moderada para leve. Apneia leve. Né? Por falar nisso, é importante a gente classificar os graus de severidade de apneia. Até 5 eventos por hora é normal. De 5 a 15 paradas respiratórias por hora é diagnóstico de apneia obstrutiva leve. De 15 a 30, moderada. E 30 ou mais é severa ou grave. Ou acentuada. Alguns laudos trazem como severa, outros acentuada, grave. Então, essa é a classificação, né, da gravidade, da severidade das apneias obstrutivas. Tu não pega muito, minha esposa mandou vir aqui que eu tô roncando, mas é normal, todo homem ronca? Isso é interessante. Normalmente, o casal vem na consulta junto, porque a esposa não consegue dormir direito por causa do ronco e preocupada com as paradas respiratórias do seu esposo. Que o marido vai morrer infartado. Exatamente. E geralmente é um tio gordo. E geralmente, sim, pessoas acima do peso, né? E importante é resgatar aqui também, não posso deixar passar, a questão do consumo de álcool e o tabagismo. Vamos falar sobre álcool e tabagismo após nossos apoiadores? Perfeito. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. O Centro Eco, referência em diagnósticos por imagem há mais de 40 anos, amplia o atendimento com uma nova unidade. Situada na rua Bento Gonçalves, 1759, no centro de Novo Hamburgo. Centro Eco, você confia no que a gente vê. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem.
Voltando então dos nossos apoiadores, ronco e apneia e CPAP. Hoje eu trouxe aqui comigo, vocês estão vendo aí, o amigo Jefferson Vieira, ele é fisioterapeuta e tem se dedicado muito a essa área de ronco, apneia, CPAP, teste de CPAP, inclusive vendas. Isso é teu negócio também. Inclusive a gente tem que vendas. falar disso. Sim. Mas vamos falar depois. Eu te cortando, né? Parece o Faustão aqui no programa. A gente falou sobre os fatores que pioram o ronco e a apneia. Daí tu falaste do tabagismo, do álcool e eu te cortei. Agora continue, Perfeito. por favor. O consumo excessivo de bebida alcoólica potencializa a apneia obstrutiva do sono, porque causa um relaxamento global, né? E afeta também a musculatura da faringe e hipofaringe e fecha, né, a garganta e a pessoa para de respirar. O tabagismo é outro fator que responde por 2 a 3 vezes mais o risco de apneia obstrutiva em fumantes, né? Eu gostaria de falar outro fator que agora me fugiu aqui, né, também da... Sobrepeso, remédios... Ah, sim, uso de sedativo. Isso. Sedativo. Apesar de que a apneia do sono predomina em pessoas de meia idade, é comum, quer dizer, não é tão comum, é menos comum em jovens também. Principalmente jovens que fazem uso de medicamentos psiquiátricos, né? Medicamentos sedativos, então, que também ajuda a potencializar a apneia do sono. Jovens com nariz entupido, podendo agora acrescentando, com adenoide ou sem, com amígdalas grande, são os candidatos bons para cirurgia como primeira opção. Porque eu pego o paciente de 16 anos com apneia moderada. Tu já pensou essa criança, 16 anos, mas essa criança, o que vai ser a vida adulta dela se com 16 anos ela já não dorme, não descansa, altera todo o desenvolvimento de um corpo, porque ainda está em desenvolvimento com 16 anos. Funções cognitivas também. Tudo, não descansa. Apesar que a apneia obstrutiva do sono predomina a partir dos 50 anos, ou seja, em adultos, meia idade ou mais, mas também ela está presente em crianças, jovens, né, e é importante ter o diagnóstico da causa, que normalmente são anormalidades nasais ou faríngeas, como você acabou de citar, né? Claro que existem aquelas síndromes, que são pessoas, não vou dizer nem crianças, são pessoas que têm que ser investigadas por síndromes genéticas, de formações e tal, que também tem pessoas que não precisam nem do CPAP, precisa usar o BiPAP, né? Sim. Bota vento e puxa vento, porque a função pulmonar é toda alterada. Sim, exatamente. Pós-Covid teve muita gente disso. Eu acredito que sim, eu não peguei nenhum paciente com Covid, assim, no pós-Covid, vamos dizer, né? Mas a gente sabe que ficaram muito sequelados aí da doença da Covid, né? Essa é uma palavra engraçada, porque no colégio, na minha época, nós chamava sequelados o louquinho da sala. Ô, seu sequelado. Você não é dessa época, o Jefferson é mais velho. Acho que foi um pouquinho antes, CPAP e adaptação, nos conta agora então, tu que já deu uma palestra ontem aí, tu que vai dar o assunto aqui, senão vai ficar só eu falando. É muito importante, quando o paciente tem o diagnóstico de apneia do sono, o diagnóstico ele é clínico, o diagnóstico é médico. Realizado nem sempre por um exame chamado polissonografia. Tem a de tipo 4, que tu faz em casa ligado no teu celular e no dedo. Tem a de tipo 2, que é a outra que tu faz em casa. Tipo 3. Tipo 3, A tipo eu me 1 confundi e 2 aqui. é na clínica do sono. Na clínica do sono, que é que tu dorme. Daí tu fica ligado à captação até mesmo da saída de ar do nariz, as ondas do sono com uma banda colada aqui para saber que estágio do sono tu tá, a faixa abdominal, oxímetro de dedo, isso tudo ligado num aparelho, que é um computadorzinho. Sim. Que vai ser interpretado no outro dia por um profissional. Exatamente. E a tipo 2, que a pessoa dorme numa sala toda específica. Exatamente. Onde nessa sala vai ter câmera para ver teus movimentos corporais, vai ter microfone para ver teu som emitido, vai ter, sim, vai medir daí. Já que a tipo 3 também, mas eletro do coração, o eletro da cabeça, os níveis de sono que tu tá pelo movimento dos olhos, exato, movimentos do corpo e abdominal, da respiração, a frequência cardíaca, oxigenação já falei. E é isso aí. É isso aí. E a pressão arterial também acho que pega, não? Dependendo do exame.
A polissonografia tipo 1 e 2 é a mais completa, que quantifica, inclusive, a apneia obstrutiva, a apneia central, a apneia mista. E também é o padrão ouro para titulação de pressão terapêutica. É através da polissonografia tipo 1 e 2 com titulação. A polissonografia tipo 3 é aquela que o paciente vai na clínica, instala todo o equipamento, vai dormir na sua cama. em casa. Ela é mais simplificada um pouco, né? Não traz alguns parâmetros que a completa traz. Mas não que a outra não que a 3 não seja completa, ela é um outro tipo de exame. É um outro tipo de exame. Mas traz uma boa resposta muito próxima do laboratório do sono. Muito próxima. E recentemente, há um ano e meio atrás, foi lançada a polissonografia tipo 4, que é só um sensor no dedo, conectado a um aplicativo no celular, e ela é bem simplificada. E o principal índice é o índice de dessaturação de oxigênio, né? Mas também ela grava o ronco, intensidade do ronco, percentual do tempo de ronco, monitora a frequência cardíaca, saturação de oxigênio, né? E traz um parâmetro muito importante, que é a carga hipóxica. A carga hipóxica... De quanto para de ter oxigênio no corpo. Exatamente, o impacto disso é um índice preditivo para a doença cardiovascular. Que aumenta o risco de infarto. Aumenta o risco de infarto, exatamente. Tu sabes que tu falou antes sobre o trabalho que saiu? Não é um trabalho que foi feito aqui no Hospital de Clínicas em Porto Alegre? Se esse não importa, mas houve um que foi feito aqui pelo pessoal da cardiologia. Sim. E coincidentemente hoje eu atendi um paciente, 1,96 m, 150 quilos, o nariz não é tão ruim, a língua é grande, então não é aquele caso de mega obeso para desclassificar ele do trabalho, porque ele tomava corretamente os remédios da pressão e durante o sono, nas medidas que fizeram, foi aprovado que ele tinha apneia obstrutiva, por isso que ele veio. Mas ele não sabe porque não deram exame para ele. Mais apneias obstrutivas com dessaturação, mas não havia um nível pressórico tão desregulado, porque ele tomava corretamente os remédios, desclassificaram ele do estudo. Foi excluído do estudo. Porque ele precisava mostrar que mesmo tomando remédio, mudava a pressão. Só que ele tomava certinho, de manhã e de noite, todos os dias, todas as vezes que fizeram polissono nele, mudou muito pouco a pressão dele. Interessante. Em 2021, a Sociedade Americana de Cardiologia publicou uma nota chamando a atenção dos cardiologistas para serem mais atuantes, mais preocupados na prevenção das comorbidades cardíacas causadas pela apneia do sono. Tal é a gama de doenças cardíacas que se desenvolve a partir da apneia do sono, né? Começa com uma arritmia cardíaca, que evolui para uma angina, que evolui para uma insuficiência cardíaca, que evolui para um infarto ou um AVC. Na verdade, começa pelo aumento da pressão arterial. Aumento da pressão arterial. Aí que começa. E as pessoas, para entenderem, por que aumenta a pressão, Rodrigo, ou para o Jefferson? Para de respirar, só que teu coração está batendo. E teu corpo inteiro está precisando de oxigênio. E tu trancou a respiração. E tu parou de respirar. Daqui a pouco ali o cérebro começa a notar, opa, tá me faltando oxigênio. O que acontece? Primeira etapa, começa a aumentar a pressão arterial e o coração começa a acelerar. Para quê? Para circular mais sangue e esses tecidos vivos absorverem mais oxigênio. Suprir a necessidade. E aí que se dá o início do problema todo. Pela falta de oxigênio. Por isso que ele falou de hipoxemia, de que falta oxigênio. Aí é o início de tudo. Então, as doenças cardiovasculares estão diretamente relacionadas com as pausas respiratórias, porque nem sempre o ronco primário não tem problema. O ronco primário é aquela pessoa que só ronca e não para de respirar, gente. Só faz barulho. Ela não tem problema nenhum no sono. É interessante. Ronco é normal. Todo mundo vai ter um ronco ou outro durante a noite. Nem todo mundo que ronca, normal. Nem todo mundo que ronca tem apneia do sono. Agora sim. Agora, todos que têm apneia obstrutiva do sono roncam. E roncam muito, e roncam alto, e roncam a noite toda. Então o ronco é um dos principais sintomas. É o sinal. É o sinal que alerta para buscar um
um diagnóstico, um tratamento, uma solução. E aí o que acaba se descobrindo por trás do ronco? Outros sinais e sintomas que acaba coincidindo com a apneia obstrutiva do sono. Se tu né? vai investigar, mas o paciente já chega biotipo pro cara também. Quer ver que tu vê no teu consultório? Baixo, barba ou cavanhaque. Por quê? Porque ele tá tentando esconder o queixo curto. Sim. Pescoço curto. Claro. Tórax atochado, quase no tórax, quase sem pescoço. Tu te olha, o cara já ronca acordado, de noite tu já sabe que o cara tá fazendo um monte de apneia. Aquela cara cansada, olheira funda, barriguinha marcada. Tu olha de longe, tu já sabe o cara que vai chegar. Exatamente. Daí tu vai conversar, e bebe, todo dia tomo 2 cervejinhas, fuma, de vez em quando, depois uns te falam que sim, outros que não, não é assim? Exatamente. Consumo de bebida à noite, antes de dormir, alimento pesado, encher o bucho, que nem a gente fala. Antes de dormir, tudo isso potencializa a apneia obstrutiva do sono. Interessante um dado, mais de 900 milhões de pessoas mundo afora sofrem de apneia obstrutiva do sono, de grau leve a grave. Uma minoria, estima-se que 15% de toda essa população tem diagnóstico, ou seja, em torno de 85% dessa população não está sendo avaliada. Não está sendo avaliada, nem sabe que tem um problema sério por trás, né, do ronco e da obesidade. Então fica um alerta, acho que a todos os profissionais de saúde. Isso que eu falei na palestra esta semana, perguntaram, quem é que encaminha para exame? É o médico? Normalmente é o médico, ou deveria ser o médico, mas na realidade é responsabilidade de todo profissional de saúde. Do nutricionista, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do médico, próprio paciente. Eu quero me fazer uma polissonografia. Vai lá, dá uma busca no Google, polissonografia na minha cidade, bota lá, vai aparecer um monte de lugar, liga, marca e faz. Não tem problema nenhum de fazer o exame, se investigar. Exatamente, e vai se evitar ou prevenir muitos outros problemas mais sérios, né? Então, fica esse alerta, não só para os profissionais da saúde, mas para a população em geral. É que tu falaste desses 15% que consegue buscar. É que no mundo, eu vou falar mundo adentro, já que tu falou mundo afora, eu vou falar no mundo adentro, as pessoas não têm também o acesso à saúde, né? A gente vive num mundo, num globo, onde há muita pobreza. Exatamente. E não tem acesso à saúde. Isso é uma verdade. Por isso que esse número é baixo também. Frequentemente recebo na clínica pessoas que vêm do SUS. Eles vêm encaminhados do SUS e às vezes não tem nem a polissonografia. Tem nada. Para adquirir o CPAP é difícil porque, queira ou não, é um investimento relativamente alto, mas hoje em dia existem alguns caminhos que as pessoas carentes podem trilhar para conseguir um CPAP. É possível. Pelo SUS. Demora, não pelo SUS, através do Estado. Existem profissionais do direito que entram com ação, né, pedindo para o Estado pagar. Pedindo para o Estado pagar e consegue. O Estado lá na frente acaba sendo condenado a ter que pagar. Então é um caminho, né, é demorado, mas melhor ter o CPAP do que roncar e morrer de apneia. E ter a apneia. Então, exatamente. Tuas considerações? Eu ia te interromper, tu interrompeu por conta? Tá Deixa bom. aí teu contato, quem quiser te procurar, Perfeito. falar contigo. Eu atuo na Pronto Físio, em Novo Hamburgo, na Rua Lima e Silva, 222, sala 701. Sou vizinho do Dr. Rodrigo e já estamos atuando há 8 anos na apneia do sono. Dispomos de 3 aparelhos CPAP para adaptação, então a gente consegue dar um bom giro teste caseiro, por semana. Que a gente fala. O período de adaptação é 1 semana que o paciente leva o CPAP para casa para usar o aparelho, né? Nós já fazemos a titulação de pressão terapêutica ali também. Testamos modelos de máscara, porque existe uma infinidade de máscaras no mercado, então é importante ter o cuidado na hora da medida do nariz, estudar o formato do nariz do paciente para escolher a máscara que vai ser mais confortável e eficiente para esse paciente. Então, estamos à disposição na Pronto Físio, em Novo Hamburgo. Teu arroba aí para o pessoal? Quiser te procurar, te mandar pergunta no Instagram? Instagram, @jeffersonmatos.vieira. Esse é o endereço do Instagram. E da clínica é
fisioterapianh.com.br. Ah, tem um site? É o site da clínica. E o e-mail pessoal é jefferson_v2@hotmail.com. Mas é difícil, V2. V2. É o segundo que tu fez, né? De O primeiro Vieira. tu perdeu, né? O primeiro eu perdi. Ah, viu? Viu que é Acertei. experiência, né? O que é experiência. Viu só? Gente, terminando então o programa, quero agradecer aqui ao amigo Jefferson Vieira. Falamos sobre CPAP, sobre a apneia obstrutiva do ronco e do sono e ronco. Quero que não se esqueçam, saúde não é brinquedo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê.